1 João, capítulo 5, o verso 13 ao versículo 21. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedir, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, nós lhe pedimos que nessa noite o Senhor nos dirija nesse estudo bíblico, Pai, e que todas as dúvidas com relação ao texto que nós tivermos, o Senhor possa nos iluminar e que a meditação, ó Deus, que nós fizermos nessa noite, ela possa ser agradável diante da Tua presença. Que o Senhor abençoe a todos nós, mas também os nossos irmãos que estão em casa. Que a Sua destra, ó Deus, os acompanhe para louvor da glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós mencionamos no início, o mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos num cenário onde as coisas estão em completa confusão. Muitas pessoas não sabem no que crer, mas o Evangelho, ele nos dá a certeza completa de verdades. Verdades que todos nós temos que estar solidificados nela. Tanto é que no Novo Testamento nós vamos ver que os apóstolos, eles vão dizer que a doutrina, ou seja, aquilo que eles ensinavam era o fundamento da igreja. Ou seja, a igreja tinha que estar alicerçada em um ensino, algo que era proposital, verdades que deveriam ser absolutas, inegociáveis. Então, no meio de um mundo, meus irmãos, que vive em confusão, nós somos aquelas pessoas que têm na sua mão uma lanterna, vamos dizer assim, uma lanterna, e que o mundo está em trevas, mas nós, meus irmãos, temos uma luz que, além de iluminar os nossos pés para que nós não venhamos tropeçar em qualquer coisa que seja levantado para nós, meus irmãos, além disso, nós iluminamos aqueles que estão nas trevas também. Nós temos a luz para que seja ela comunicada, levada aos que estão perdidos. E hoje, no texto que nós vemos, nós vamos ter 5 ensinamentos, 5 princípios que João agora, ele chega no final da sua carta, parece que ele vai fazer um exercício de organizar ou juntar tudo o que ele disse antes para fazer um fechamento. E a gente sabe, meus irmãos, que essa daqui não é uma carta convencional, por isso que João ele encerra dessa forma. Isso aqui, essa epístola é como se fosse um tratado teológico que João escreve com o objetivo de desmistificar, desconstruir algumas tentativas da heresia que a gente já ouviu falar, que era o gnosticismo. Então, é como se fosse um tratado teológico para desconstruir os falsos ensinamentos. Então, você percebe que a carta não tem saudação, não tem propriamente
um destinatário específico. Provavelmente os estudiosos eles vão dizer que essa carta foi direcionada às 7 igrejas na Ásia Menor. Então, é um tratado teológico. E aqui, João ele vai falar, nessa última parte, da certeza da salvação, no versículo 13. Ele vai nos ensinar da eficácia da oração e da confiança com que nós nos devemos dirigir ao Senhor em oração. Ele vai falar a respeito da intercessão por aqueles que pecam, mas também ele vai falar da proteção que nós, cristãos, temos contra o mundo. E, por fim, ele vai falar da verdadeira, um chamado à verdadeira adoração e uma advertência contra os ídolos, nesse chamado. Então, comecemos, meus queridos. O primeiro ponto que João ele desenvolve é a respeito da certeza da salvação, o versículo 13, que alguns estudiosos vão dizer que ele está intimamente ligado aos versos anteriores, que ele vai dizer, que ele vai falar a respeito do tríplice testemunho, ou testemunho da divindade a respeito de Jesus Cristo, e como isso desenvolve na vida do crente. Ele vai dizer assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vinda. Ou seja, para que vocês saibam que vocês têm a vida. Vocês têm que ter certeza. Ele não está comunicando aqui verdades como no Evangelho. Você lembra do texto da nossa introdução? João ele faz um relato dos fatos de Cristo, da história de Cristo, para que pessoas venham a crer. Agora é diferente. Ele faz esse relato ou esse compêndio doutrinário para que as pessoas tenham certeza de que elas estão de fato na fé. E nós vimos em toda a carta, meus irmãos, que João, ele aplica o quê? Testes. Nós vimos o teste do amor, o teste doutrinário, e vimos vários outros testes que ele vai dizer abertamente, como no versículo 12, observe, que ele faz a distinção, olha, aquele que tem o filho tem a vida, e aquele que não tem o filho não tem a vida. E ele fala, aquele que ama tem a Deus, e aquele que não ama não tem a Deus. E esses são os testes que vão acompanhando. Então, ele diz aqui, ó, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês tenham certeza, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E aqui, meus irmãos, a segurança a que João ele se refere não é uma certeza que é gradativa, é algo firme, constante, que todos nós temos. Inclusive, na confissão de fé de Westminster, tem uma área, ou um bloco, que se destina somente a falar da certeza da salvação. Que todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como sendo o Cristo, Filho de Deus encarnado, nós temos que ter, ou temos no nosso interior, como nos diz nos versos anteriores, que nós temos dentro de nós esse testemunho no versículo 10. Nós temos, porque Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E eu acho interessante, meus irmãos, porque João, aqui ele vai utilizar a expressão saberdes que tendes. Essa expressão no original, ela está no tempo presente. No tempo presente. O que isso significa para nós? Que é uma ação, queridos, que foi concluída, que foi feita no passado, mas que tem efeitos no presente. Como assim? Nós, queridos, fomos chamados com santa vocação ao Evangelho, fomos atraídos por Cristo, e essa mesma fé que nós adquirimos um dia, ela tem os seus efeitos até o fim da nossa vida. Ela não para, não é algo que cessa, mas é um saber que nós temos contínuo na caminhada cristã. Não é uma certeza, não é uma certeza como baseada em apenas sentimentos ou nossas emoções, mas, meus irmãos, ela é solidificada nas promessas de Deus. Peço que vocês abram comigo, por exemplo, um texto de 1 Pedro, capítulo 1, os versos 3 a 5,
vão falar por que nós, que somos chamados pelo Pai, eleitos e chamados segundo a sua misericórdia, nós temos, meus irmãos, podemos ter essa certeza. 1 Pedro, adiante aí um pouquinho a Sagrada Escritura, capítulo 1, os versos 3 a 5. Ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, João, queridos, e os apóstolos, eles têm essa certeza e aplicam essa certeza à vida do crente. Por quê? Nós estamos, meus irmãos, sobre os nossos cuidados, a salvação a qual João se refere aqui, que nós devemos ter certeza da vida eterna, ela está baseada ou sustentada pelos nossos méritos? Pedro vai dizer que nós somos guardados por quem? Ou no poder de quem? De Deus. Nós somos herança, incorruptíveis. Meus irmãos, nós fomos guardados no poder de Deus, mediante a fé, para o último dia. Então, meus irmãos, nós, levando em consideração que João nos ensina aqui, que nós devemos saber plenamente que nós temos a vida, e ele vai continuar o verso: a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Com isso, meus irmãos, nós temos que evitar as armadilhas que muitas vezes Satanás ele coloca para nós. Imaginarmos que a segurança, ou que a nossa segurança de vida eterna, ela está baseada nas nossas emoções. O autor aos Hebreus vai dizer que nós temos como esperança, como âncora da nossa alma e segurança, as promessas do Senhor. E ela deve estar somente nelas, porque Satanás ele vai tentar minar isso de nós. Quem dentre nós aqui, queridos, nunca teve um momento que se perguntou assim: será que de fato eu sou salvo? Será que o fruto que tem produzido no meu coração? Irmãos, nós somos pecadores. Às vezes nós podemos passar por provas que nós venhamos nos questionar e nos perguntar. Mas João, ele fala que nós devemos estar firmes, sempre. Mesmo que a dúvida venha, lembrem-se das promessas que o Senhor fez para nós, de que nós estamos seguros nele. O segundo ponto que João ele vai dizer aqui é a respeito da confiança na oração. Ou seja, se nós temos a certeza da vida no Filho de Deus, e porque nós cremos nesse Filho de Deus, nós também temos que ter confiança para nos dirigir a Deus em oração. Irmãos, imagine se nós estivéssemos nos dirigindo ao nosso Pai para pedir algo, como um texto das Escrituras ele menciona, que você pede o Pai e o Pai dá boas dádivas aos seus filhos, e a gente espera coisas boas dos nossos pais, e a gente pedisse as coisas e sempre duvidar: será que meu pai vai dar mesmo? Pai, eu tô com fome, será que ele vai me dar comida mesmo? Irmãos, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós temos que ter confiança. E observe, versículo 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, isso é muito interessante, porque João aqui ele vai dar duas certezas para aqueles que se dirigem ao Senhor confiadamente. Primeiro, que Ele ouve. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer que Deus ele se inclina para se ouvir ou para contemplar tudo que se passa na terra. Ele não vai ouvir a oração do seu filho, dos seus filhos?
Deus, ele está atento à nossa oração, meus irmãos. Tanto é que os evangelhos nós vamos ver várias vezes, por exemplo, João 14, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. E aqui, meus irmãos, essa introdução, esses versos aqui, estão baseadamente sustentados pela oração que o próprio Senhor Jesus Cristo ensina. Observe, João aqui, a primeira coisa que ele faz é colocar para nós a razão, ou como a nossa oração ela vai ser ouvida. Como que a oração ela vai ser ouvida? Qual a forma que ela deve ser feita para que o Senhor ele nos atenda? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. É muito parecido com aquilo que o Senhor ele nos ensina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós, muitas vezes, os homens, hoje, especialmente nos nossos dias, eles vão se dirigir a Deus com uma jactância impressionante. Há grupos que nós vemos hoje como grupos da confissão positiva, se dirigem a Deus, impondo a Deus o que Ele tem que fazer. Deus, nós pedimos e decretamos no nome de Jesus. Irmãos, nós não decretamos absolutamente nada. A nossa oração ela tem que ser dirigida ao Senhor para que Ele faça aquilo que for da vontade dEle. Nós temos desejos, nós temos objetivos, meus irmãos, e às vezes nós desejamos coisas boas para os nossos irmãos. Mas a oração ela tem que se convergir sempre na vontade de Deus. Sempre. Então ele vai dizer que Deus ele nos ouve quando nós nos dirigimos a Ele segundo a sua vontade. Nós sabemos que Ele nos ouve. E também, meus irmãos, nós temos que ter a certeza de que Ele está fazendo aquilo que nós pedimos para Ele. Porque às vezes as pessoas se dirigem para o Senhor e pedem, às vezes, a cura por uma doença que para nós pode parecer impossível, e duvida de que Deus pode, e que as coisas estão caminhando assim de maneira que, não tem jeito. E as pessoas olham para aquela situação e a confiança dela aparentemente se esvai. Mas se nós abrirmos a Sagrada Escritura lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, nós vamos ver que o que João está ensinando aqui está completamente de acordo com o que o Senhor ele diz ali. Marcos, capítulo 11, o verso 24. Observe que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Não é credes que receberás, mas credes que recebestes, e será assim convosco. Está mostrando, queridos, que nós temos que ter confiança na oração, que a oração que não depende do tempo de resposta, mas da certeza com que nós dirigimos até Deus. Se nós pedimos por cura e sujeitamos à vontade de Deus, espere confiando de que você já tem recebido aquela cura. Mas e se Deus ele não curar? Foi porque é a vontade dele de não curar. Porque você sujeitou o seu pedido à vontade dele. Então, a vontade dele é não curar, a sua oração está sendo respondida. E é assim que nós devemos nos dirigir, meus irmãos, nunca impondo ao Senhor os nossos desejos, nunca como imposição, mas sempre como humilde súplica, crendo de que o Senhor ele nos assiste e atende às nossas orações. E aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele tem para nós, é sempre o melhor. João ele vai continuar a falar sobre agora a intercessão por aquelas pessoas que estão em pecado. Ele continua dizendo assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida.
Irmãos, esse texto ele é um pouco complicado, que os irmãos vão perceber que existem dois grupos aí. Você percebeu? Que existem grupos daqueles que pecam para a morte e daqueles que pecam não para a morte. E João, ele vai fazer uma orientação para que nós, cristãos, quando vermos o nosso irmão cair, a primeira coisa que ele fala, se nós olharmos o contexto de Mateus, da disciplina eclesiástica e todo o contexto, primeiro, vá até seu irmão e o repreenda. Não é para sair e fazer o quê? Espalhar e gerar burburins, fazer facções, dissensões dentro da igreja. Se o irmão pecou, chegue nele, converse com ele. Mas também, meus irmãos, ore para esse irmão. Ore para esse irmão, para que Deus ele possa restaurar. Esse dar vida aqui é uma restauração espiritual, para que ele possa voltar, para que aquele que porventura saiu dos caminhos do Senhor, ele possa retornar novamente. E aqueles, meus irmãos, que nós vemos aqui, que aqueles que pecam para a morte. Observe, João, ele vai dizer no versículo 16, que aqueles que pecam para a morte, por esse não digo que rogues. Meus irmãos, isso que João ele está colocando aqui, e a boa parte dos estudiosos a respeito desse verso vai dizer que esse aqui, João, ele está falando assim, olha, esse tipo de pessoa não tem que ter a primazia nas orações. Mas aqui o que a gente precisa fazer primeiro é o que é esse, ou quem são esses que pecam para a morte. Dentro do contexto geral da carta, irmãos, nós podemos identificar que eram aqueles homens que saíram do meio do povo de Deus e que foram para outros lugares, que saiu do meio do povo, abandonou a fé, ou que saiu e montou ali o seu grupo de pessoas próximas e que ensinou e começou a passar ensinamentos que eram diferentes dos apóstolos. De ensinar que Jesus não era o Cristo, que ele não veio em carne, e que começou a viver uma vida de licenciosidade, lidando com pecados, entrando e fazendo o que desejavam. É esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoa que, mesmo tendo conhecimento da verdade, eles são contumaz em permanecer no pecado, em rejeitar as doutrinas da Sagrada Escritura. Esse tipo de pessoa, João fala assim, olha, eles não têm que ter a primazia na oração de vocês. Mas não proíbe, João, ele não proíbe que nós não oremos por ela. Nós devemos sim, irmãos, orar por essas pessoas, mas aquelas que pecam não para a morte, tem que ter a primazia sobre as nossas orações. Aquele indivíduo que luta constantemente contra o pecado, contra a sua inclinação na carne, a esses, meus irmãos, nós devemos levar diante do Senhor para que o Senhor os possa restaurar. E João, para que as pessoas não entendessem assim, fala assim, João, então ele está minimizando o pecado aqui. Porque se tem pecados para a morte e pecados não para a morte, então tem pecados que eu posso fazer e outros pecados que eu não posso fazer. E algumas pessoas, meus irmãos, vão tentar trazer várias interpretações para esse texto aqui, por exemplo, dizendo que esses pecados para a morte são tipo homicídios ou adultérios, esse tipo de pecado, mas se nós olharmos no contexto geral da Escritura, não encaixaria, porque várias pessoas que cometeram esse tipo de pecado foram perdoados pelo Senhor. Então, João, tentando se livrar ou construir de maneira que as pessoas não pensassem que ele está tentando abrir uma oportunidade para as pessoas pecarem, ele diz no versículo 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Por quê, meus irmãos? No capítulo 3, versículo 4, João vai dizer que o pecado era a transgressão da lei. Todo desacordo ou toda desobediência à vontade de Deus revelada. E todos aqueles que fazem ou se desviam dessa lei,
eles pecam. E ele fala assim, ó, todo pecado continua sendo injustiça, para a morte ou não para a morte, mas existe aqueles que não são para a morte e que eles devem ser alvos de Deus, da nossa misericórdia, primeiramente. Então, irmãos, João agora ele vai passar por uma outra sessão, onde ele vai falar primeiramente nos versículos 18 e 19, sobre a proteção divina contra o pecado e o mundo, que todos os que creem no Filho têm. E ele começa assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas o que é o maligno aqui, meus irmãos? O que é o maligno a que João ele se refere? Satanás. Satanás, nós sabemos que o mundo, vamos dizer assim, o governo do mundo, ele está soberanamente nas mãos de Deus. Mas que o mundo, o sistema caído, Deus entregou a Satanás para que ele governasse. Tanto é que quando o Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, Satanás chega para o nosso Senhor Jesus Cristo e fala assim, olha, se prostrados me adorarem, eu vou te dar todo posse desses reinos. Por quê? O Senhor havia dado a ele o governo sobre esses reinos, mas não soberanamente. O único que governa soberanamente é Deus. Então o mundo está sobre o domínio, entre aspas, de Satanás, e ele é quem cega as pessoas para que continuem na vida de pecado e na cegueira que eles estão. Por exemplo, 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a expressão aqui do versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, meus irmãos. Essa expressão jaz no maligno significa como se todos no mundo estivessem em um barco, dentro de um rio, rumo a uma queda d'água, sem que nada acontecesse. E eles estão indo de forma passiva, inconsciente, sem saber que estão indo para a destruição plena, mas eles estão ali, seguindo o curso da sua vontade, dominados pelos seus instintos, e que o Senhor os entrega. Agora, os filhos de Deus, meus irmãos, é diferente, porque os filhos de Deus, e nós aqui, eles são nascidos de Deus e não vivem no pecado. João, ele mostra em toda a sua carta que aqueles que nasceram de Deus não têm uma prática constante do pecado. Quer dizer que nós nunca vamos pecar? Não. Tanto é que no capítulo 2 ele vai dizer, se nós pecarmos, nós temos o quê? Um paracleto, um advogado, para interceder por nós. E esse advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem nos redime da nossa falta. Então, nós que nascemos de Deus, não vivemos no pecado. E ele diz, aquele que nasceu de Deus, o guarda. O texto aqui parece um pouco truncado, mas ele quer dizer que aqueles que nasceram de Deus, Deus o guarda. Ele está sob a proteção de Deus, assim como o texto de Pedro, que nós lemos. Todo crente está sob a proteção de Deus, está sob o cuidado de Deus. Então, irmãos, há uma separação aqui clara nesse texto, como João faz em toda a carta. Aqueles que são de Deus, eles não vivem no pecado e eles são guardados por Deus, ao passo que os que estão no mundo são dirigidos pelo maligno e praticam o pecado como um estilo de vida. Então, existe diferença. E quando o mundo olha para nós, meus irmãos, ele tem que ver essa diferença. Porque na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, isso é claro. Um exemplo que é conhecido de todos nós, o Salmo 1, que alguns irmãos aqui conhecem de cor, diz o quê? Bem-aventurado o homem que não
anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E onde esse homem, meus irmãos, ele tem suas raízes? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto. E aquele que não teme ao Senhor? E aquele que não teme ao Senhor, meus irmãos, ele vive sendo levado pelos ventos do mundo, pelos ventos de doutrina, e eles são, meus irmãos, distintos uns dos outros. Nós, meus irmãos, somos pessoas que são plantados aos pés do rio que é Cristo, nós somos alimentados por Ele. E nós somos guardados e nutridos por esse Cristo. E nós somos distintos. Por isso você vai ver a Escritura falar que não existe associação entre luz e trevas, entre o que é santo e o que é profano. Deus, ele não aceita esse tipo de coisa. Culto ao Senhor relacionado com culto a outros ídolos, isso não pode acontecer, porque aqueles que são da luz, e os que são das trevas, são das trevas. E por fim, meus irmãos, chegando aqui, agora na última parte do texto, do versículo 20 ao versículo 21, João ele vai construir o chamado à adoração verdadeira, que obviamente está na pessoa do Filho. E ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, quem é o verdadeiro? Cristo, que é Jesus, que é o Filho de Deus, e este é o verdadeiro Deus e a vida. Meus irmãos, os falsos mestres anunciavam que que Jesus não era verdadeiramente o Cristo. Algumas seitas do primeiro século vão dizer que Jesus, ele era apenas um homem, como qualquer um outro. E nós já mencionamos aqui o docetismo, o maniqueísmo e muitos ensinamentos falsos que surgiram. Mas, meus irmãos, se nós, como diz o versículo 20, sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, é vindo o quê? É vindo aonde? Aquele que se encarnou. João está mostrando, apontando com essa expressão, que esse Filho, ele se encarnou como um de nós, expressando, meus irmãos, a divindade para nós. Porque nós sabemos que Deus, ele é Espírito, e Espírito não tem forma, mas Cristo encarnado é a exata expressão de Deus. Ele revela Deus a nós. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. E através dele nós podemos conhecer, meus irmãos, pessoalmente Deus, de forma transformadora para nós. E João ele vai usar outra expressão: este é o verdadeiro e a vida, mostrando, ao afirmar que ele é o verdadeiro e a vida eterna, João está estabelecendo que ele é o único objeto legítimo de adoração. Não existe outro, não pode haver outro. Por isso João ele vai dizer no versículo 21, guardem-se dos ídolos. E meus irmãos, é interessante porque João, ao longo da sua carta, ele não faz nenhuma advertência contra ídolos. Se você reparou, em toda a carta, João, ele não faz nenhuma advertência contra ídolos, somente no último versículo. E aqui, meus irmãos, é algo muito interessante para nós, porque João, ele sabe que os homens, eles são mestres em criar espécies de divindade em sua mente que não correspondem com a verdadeira. Não correspondem com a verdadeira, porque nós vamos ver que os apóstolos, por exemplo, Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer assim, a respeito daqueles, ele vai dizer que criaram homens, criaram a imagens e começaram a adorar as imagens ao invés do Criador. Ele vai dizer no versículo 25, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador.
Irmãos, qualquer imagem que nós venhamos criar de Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo, que não correspondam com a verdade revelada na Sagrada Escritura, é idolatria. João Calvino, na frase que muitos repetem, vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque, meus irmãos, nós muitas vezes temos a tendência, quando temos alguma falha em uma área ou outra da nossa vida, nós temos a tendência a fazer vistas grossas com a misericórdia de Deus, achando que Ele é bondoso e misericordioso e que Ele vai suportar você cultivando pecados para sempre. Mas nós sabemos que a Escritura, ela fala claramente que o crente ele não vive constantemente no pecado. Ele não cultiva a prática do pecado. Por isso a expressão guardai-vos aqui, ela está se dirigindo a nós. É uma ordem para nós fazermos. Nós temos responsabilidade sobre isso, de guardar-vos dos ídolos. E como, meus irmãos, nos guardar dos ídolos, de criar nas nossas mentes uma imagem da divindade que não corresponda com a revelação da Escritura? Conhecendo a Deus na Escritura. Saber que Deus é bom é extremamente importante, que Ele é justo, compassivo, é extremamente importante. Mas, meus irmãos, saber que Ele um dia trará todas as nossas obras é também importante. De que Ele não deixará impune um pecado sequer. Guardem-se dos ídolos. Então saibam que Cristo, Ele é verdadeiro Deus e que nós, meus irmãos, temos a vida eterna somente nele, não em outro. E veja como esse texto ele é cheio de pontos importantes. Nós aprendemos sobre a certeza da salvação. Como nós temos certeza da salvação, nos dirigimos ao Senhor com confiança em oração. Intercedemos pelos nossos irmãos que pecam ou que pecaram. Temos a certeza da proteção divina e somos chamados a uma verdadeira adoração. Todos esses ensinamentos nesses pequenos versos. E essas, meus irmãos, são verdades práticas. Nós poderíamos encerrar aqui sem uma aplicação prática, porque todas essas partes que João ele nos ensina aqui são aplicáveis à nossa vida. São aplicáveis. Orarmos com confiança, nos dirigir a Deus, meus irmãos, em intercessão por aqueles que pecam, nos confiar na nossa vida plenamente na proteção divina. Que quantas pessoas, meus irmãos, confiam nas coisas do mundo, nos status, em várias outras coisas, e se perdem. E confiarmos, meus irmãos, e somos chamados sempre a cultuar a Deus. Mas vemos aqui algumas aplicações. Primeiro, nós devemos orar com fé, sabendo que Deus ele nos ouve e que é favorável aos nossos pedidos, se eles estiverem alinhados à sua vontade. Nós devemos também, meus irmãos, ser compassivos e intercessores. Não olhem com desprezo para aqueles que caem, para aqueles que são mais fracos, para aqueles que estão passando por uma situação difícil na vida e não estão conseguindo meios para se levantar, para se erguer. Estenda a mão, interceda. Como crentes, nós somos chamados para ser agentes de restauração dessas pessoas. Que nós venhamos, meus irmãos, refletir a bondade, a misericórdia desse Cristo e de Deus na nossa vida, aqueles que estão perdidos. E que nós venhamos confiar nele sempre, sempre, para que nós venhamos na nossa vida glorificar a Ele com todos os nossos atos. Que Deus, Ele nos abençoe, irmãos.
Tem alguma dúvida que os irmãos queiram fazer uma pergunta sobre o texto? Não. O pecado para a morte que o autor ele está se referindo são aquelas pessoas que são persistentes em negar verdades fundamentais da Escritura. São persistentes em dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, são persistentes em dizer que Jesus Cristo não encarnou, são esse tipo de pecado, são insistentes nesse tipo de coisa. Estão assim, vamos dizer, exatamente, incredulidade. São pessoas que estão convictos de que aquilo que eles defendem é verdade, mesmo sem base bíblica para isso. Esse tipo de pecado, incredulidade. Se desviou. Não necessariamente. São pessoas que, no caso, têm convicção